Conta-se a história de uma mãe que tinha 2 filhos impossíveis de serem domados. Ela já não sabia mais como resolver o problema daquelas 2 crianças intempestivas e descobriu que no bairro havia chegado um novo pastor de uma igrejinha que ficava ali próximo da casa dela e que esse pastor era muito hábil, muito capaz para lidar com crianças delinquentes. Ela falou, já sei, vou levar os meus filhos para conversar com o pastor. E ela então, depois de muita insistência, o pastor se dispôs a conversar com os 2 filhos sapequinhas dela, e ele disse o seguinte, só tem uma condição, eu quero conversar com uma criança de cada vez. Então você me pode mandar o mais novo, primeiro eu vou conversar com ele, depois você me manda o mais velho. E a mãe então, chegando o dia do filho conversar com o pastor, manda o filho para conversar com o pároco daquela igreja, e a criança chega diante do pastor, o pastor é alguém bem alto, assim, uma voz bem imponente, e o pastor então pergunta para a criança, olá garoto. Oi, tudo bem, pastor? E aí o pastor então pergunta para o garoto, menino, onde está Deus? Depois de ouvir aquela voz tenebrosa do pastor, profunda, o menino fica sem ar e não sabe dar uma resposta adequada para a pergunta do pastor. O pastor então insiste de maneira ainda mais severa e pergunta para o menino, menino, onde está Deus? E o menino ali assustado, olhando para aquele homem zarrão, com aquela voz grossa, calado, sem ter reação nenhuma. E aí por último o pastor então apontando com o dedo em riste no menino diz, garoto, me diga, onde está Deus? E o menino saiu correndo dali, foi para casa, se trancou no quarto. E aí quando o irmão mais velho voltou para casa, bateu na porta, deixa eu entrar aí. Quando ele entrou, ele perguntou, cara, o que aconteceu? Por que você está aí trancado? E o irmão mais novo respondeu, cara, Deus sumiu e estou achando que foi a gente que escondeu ele. Embora nós não ousemos dizer que nós somos capazes de esconder Deus, muitas vezes nós reagimos como esse menino. Deixamos de estar conscientes, deixamos de perceber que Deus está em todo lugar, que Deus vê todas as coisas, que os olhos do Senhor contemplam justos e bons, e não tem como nós fugirmos do olhar de Deus, e não tem como nós fugirmos do fato de que esse Deus que nos criou para um propósito. E quando a nossa vida desvirtua esse propósito, quando a nossa vida dá as costas para esse Deus, naturalmente há consequências, naturalmente há uma resposta de Deus ao nosso pecado e à nossa rebelião. O texto de hoje fala sobre essa relação entre Deus e as suas criaturas, fala sobre a santidade de Deus e o fato de que esse Deus requer que seres humanos reflitam o seu caráter santo e justo, porque Deus está em todo lugar, Ele contempla maus e bons e demanda justiça e santidade daqueles que foram criados por Ele. Abra a sua Bíblia lá em Josué, então, capítulo 6, versículos 16 a 25. Josué, capítulo 6, versículos 16 a 25. Nós vamos estudar essa passagem hoje e na semana que vem. Há muitos princípios aqui, há ensinamentos extremamente importantes, e hoje eu quero destacar a obediência de Israel e a santidade de Deus diante da maldade dos cananeus, e na semana que vem nós vamos falar sobre a salvação que Deus traz para Raabe e para sua família. Então, Josué 6, 16 a 25, eu vou ler uma tradução minha, mas creio que vocês podem acompanhar cada um nas suas versões. Diz assim, na 7ª vez, versículo 16, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas de chifre, Josué disse ao povo, dai o grito de guerra, porque Yahvé entregou a vocês a cidade. A cidade será consagrada à destruição para Yahvé, bem como tudo que nela estiver. Somente Raabe, a dona da hospedaria, e todos que estiverem com ela na casa viverão, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. Versículo 18. Tão somente guardem-se das coisas consagradas, para que não as consagrem à destruição e depois as tomem
colocando assim o acampamento de Israel sob a consagração para a destruição e trazendo também desgraça sobre ele. Versículo 19: toda a prata, todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão santos para o Senhor e para o tesouro do Senhor. Versículo 20: o povo deu o grito de guerra e os sacerdotes tocaram as trombetas de chifre. Ao ouvir o som da trombeta de chifre, o povo deu um forte grito de guerra e a muralha caiu para baixo de si. Então o povo subiu contra a cidade, cada homem para o que estava diante de si, e a conquistaram. Versículo 21. E consagraram a destruição ao fio da espada tudo que estava na cidade, desde homem até mulher, desde jovem até velho, inclusive boi, ovelha e jumento. Versículo 22, Josué disse aos 2 homens que haviam espionado a terra: entrem na casa da dona da hospedaria e tirem-na dali juntamente com tudo que lhe pertence, conforme juraram a ela. Então os jovens espias entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia. Também tiraram sua família mais ampla e os estabeleceram fora do acampamento de Israel. Versículo 24, queimaram a cidade no fogo e tudo que havia nela. Somente a prata, o ouro e os objetos de bronze e ferro entregaram ao tesouro da casa do Senhor. Mas Josué manteve com vida a dona da hospedaria, Raabe, a casa de seu pai e tudo que pertencia a ela. Raabe habita no meio de Israel até hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué enviou para investigar Jericó. Essa passagem nos ensina, em primeiro lugar, que a vitória na batalha requer atenção e obediência à ordem de Deus. Nós temos falado muito sobre obediência. Semana passada, aliás, semana retrasada, porque semana passada o nosso tema foi a reforma protestante e a suficiência das Escrituras, mas na retrasada nós falamos sobre a importância daquela obediência ordinária, daquela obediência comum, dos atos pequenos em que nós demonstramos submissão a Deus e como isso é importante no nosso relacionamento com Ele. Às vezes queremos fazer coisas extraordinárias e o que Deus está pedindo a nós é que simplesmente façamos aquilo que Ele dá nas nossas mãos e cumpramos aquilo que Ele espera de nós como um ato de adoração, como um ato de devoção ao nosso Deus. Hoje o nosso texto chama atenção porque depois que o povo dá uma volta a cada um dos 6 dias, chega o 7º dia, como nós lembramos na semana retrasada, o povo dá 7 voltas e Josué então dá uma ordem. A ordem que Josué dá para o povo é: dai o grito de guerra, porque o Senhor entregou a vocês a cidade. E a gente, depois de acompanhar aquela descrição vagarosa do povo dando uma volta, depois 2 voltas, depois o resumo, depois 7 voltas, no 7º dia a gente fala, finalmente a narrativa vai descrever para a gente como é que eles conquistaram a cidade. E aí o narrador de Josué, que gosta de deixar a gente em suspense, assim como o próprio povo estava em suspense, começa a descrever brevemente o que o povo deveria fazer quando atacasse a cidade. A gente fica ainda aguardando. Quando é que eles vão atacar? Quando é que eles vão invadir a cidade? Quando é que Deus vai entregar nas mãos deles? E aí passa o versículo 17, passa o versículo 18, passa o versículo 19. Finalmente, no versículo 20, o narrador retoma a história. E ele diz para nós, de maneira bem resumida, depois que Josué dá a ordem, o texto diz para nós: o povo deu o grito de guerra e os sacerdotes tocaram a trombeta de chifre. E aí, numa sequência mais detalhada, ele continua dizendo para nós no versículo 20: ao ouvir o som da trombeta de chifre, o povo deu um forte grito de guerra e a muralha caiu para baixo de si. Então o povo subiu contra a cidade, cada um do lugar em que estava. Aqui nós somos lembrados de como Deus havia declarado a Josué como seria o processo de conquista. Quando nós lemos o versículo 20 e lemos o versículo 5, não há como perceber a semelhança daquilo que Deus ordena e daquilo que o povo faz. Porque, afinal de contas, a ordem de Josué, mais uma vez, não é a ordem de Josué, é a ordem de Deus transmitida a Israel por meio de Josué.
E quando nós lemos o versículo 5 e lemos o versículo 20, nós vemos o povo de Deus seguindo exatamente a mesma sequência daquilo que Deus ordenou. Eles ouvem as trombetas, eles dão um grito de guerra, as muralhas caem e cada um do seu lugar sobe contra a cidade. Israel não precisou mover um dedo sequer para que as muralhas de Jericó caíssem. A única coisa que Israel faz é obedecer às ordens de Deus. Uma obediência simples, uma obediência básica. Escutem as trombetas e gritem. Não precisa fazer mais nada, Josué, mas a gente tem aqui umas ideias melhores do que a de Deus. Josué diz, não. Escutem as trombetas, gritem, e o Senhor vai demolir as muralhas dessa cidade. Perceba, não há um plano elaborado de Josué, não há uma rampa para subir e atacar as muralhas, eles não têm uma carta na manga, tipo um Golias, como os filisteus teriam mais para frente, né? Vamos pegar o nosso campeão aqui para lutar contra o melhor homem de Jericó. Não! Eles simplesmente seguem as ordens de Deus e Deus se encarrega de dar vitória ao seu povo. Nós ficamos sabendo mais para frente, à medida que lemos a história, especialmente ali em Josué 24:11, que houve uma certa resistência de quem estava dentro da cidade. Josué 24:11 diz que Israel lutou contra o exército de Jericó que tentou resistir, mas Deus os entregou nas mãos do seu povo. O texto também não diz para nós o que aconteceu com aquele rei de Jericó que tentou prender os 2 espias. Mas lá no capítulo 8, versículos 2 e 29, Deus diz para Josué, você vai fazer com o rei de Ai aquilo que você fez com o rei de Jericó. E nós descobrimos então, no versículo 29 de Josué 8, que assim como Josué fez com o rei de Ai, ele fez com o rei de Jericó, enforcando o rei numa árvore e o deixou ali até a tarde. Depois eles tiraram o corpo da árvore, atirou a entrada da cidade naquele entulho de coisa e ergueram sobre o local um monte de pedras. Esses montes de pedras são bem interessantes na história, não é verdade? Vira e mexe nós encontramos esses memoriais do que Deus faz. É um monte de pedra que é tirado do Jordão, é um monte de pedra que é levantado no Jordão. É um monte de pedra que mais à frente vai aparecer ali quando um dos israelitas desobedece às ordens de Deus e o povo mais uma vez mata, né, apedreja aquele israelita e coloca um monte de pedra para lembrar, Deus é santo, Deus é justo e Ele vindica a sua santidade. Então, a primeira verdade que esse texto nos ensina é que a vitória na batalha vem quando nós prestamos atenção nas ordens de Deus e obedecemos aquilo que Ele manda. Embora nós não tenhamos inimigos físicos, embora nós não lutemos mais contra seres humanos, porque como o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades do ar, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Nós estamos numa grande batalha espiritual como igreja e constantemente Satanás quer nos fazer ceder. Constantemente Satanás quer trazer vergonha para esse exército de Deus. E a nossa resposta deve ser ouvir com atenção aquilo que Deus diz e cumprir o que Ele manda. Hoje em dia muitas igrejas se acham mais sábias do que Deus. Elas acham que elas têm insights, elas têm uma sabedoria, elas acham que aquilo que Deus deu na sua palavra não é suficiente. A gente precisa fazer algo mais. A gente precisa descobrir um método mirabolante que vai finalmente fazer a nossa igreja explodir. E vai nos tornar uma igreja bem-sucedida aos olhos do mundo. E cada vez mais pessoas, ou pastores, líderes, têm adotado certos paradigmas de sucesso do mundo, como se aquilo que Deus estabelece na sua palavra não fosse suficiente para guiar o modo como a igreja deve cultuar, o modo como a igreja deve viver, como ela deve servir e adorar o seu Deus. Então as pessoas começam a ter ideias como, vamos deixar tudo escurinho aqui, colocar umas luzes piscantes no palco e vamos ter um louvorzão muito legal, porque se a gente escurecer a igreja e colocar uma luz no palco, a gente vai atrair mais gente. Vamos contratar músico profissional.
Tira o Tiago aí tocando esse violão aí, mal arranha o instrumento, né? Vamos contratar só gente profissional para tocar, mesmo que não seja convertido. Algumas igrejas contratam músicos profissionais para tocarem na sua igreja que nem sequer têm compromisso com o Senhor Jesus. Outras igrejas têm recorrido a programas, achando que os programas em si é que vão garantir o sucesso daquela comunidade. Eu já ouvi um pastor conversando comigo, um outro pastor muito sério, que ouviu de um outro pastor, de uma mega igreja, dizer para ele, cara, o ministro de louvor tem que ser um cara bonitão. Tem que ser um cara bonito, porque senão não inspira o pessoal a louvar. Eu fico imaginando que o pessoal aqui deve estar todo mundo desanimado para louvar a Deus, não é verdade? Então, simplesmente cantar aquilo que a Bíblia diz e exortar uns aos outros por meio da música, simplesmente prestarmos atenção à palavra de Deus que está sendo pregada, simplesmente orarmos uns com os outros, simplesmente sermos testemunhas vivas de Jesus no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, demonstrando com amor e verdade aquilo que Cristo fez por nós, simplesmente vivemos uma vida de discipulado mútuo, exortando uns aos outros, encorajando uns aos outros a vivermos uma vida santa, que agrada a Deus, comprometida com aquele que nos salvou, não é suficiente para muitas igrejas. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, não tem segredo. Você só tem que fazer aquilo que eu digo, aquilo que eu ordeno. Não é o grande insight de vocês que vai tornar a igreja de vocês uma igreja frutífera. Não é a grande sabedoria de vocês que vai tornar a sua igreja uma igreja de referência para as outras pessoas. O que vocês têm que fazer é seguir a minha receita. Assim como Israel no passado tinha que ouvir as trombetas tocarem, gritar e simplesmente os muros cairiam, Deus continua dizendo para nós: cantem com salmos, hinos e cânticos espirituais. Pastores e líderes, leiam a palavra publicamente e preguem a palavra publicamente para suas igrejas. Exortem-se, instruam uns aos outros quando a palavra de Deus está habitando ricamente no coração de vocês. E sejam minhas testemunhas onde vocês estiverem, no seu trabalho, no transporte público, no trânsito, na sua vizinhança. E deixem que eu faça o resto. O papel de vocês é obedecer. O papel de vocês não é descobrir ideias melhores que as minhas, porque eu sou infinitamente sábio. Eu sou infinitamente soberano. E se Paulo tem que regar, plantar, e Apolo tem que regar, quem dá o crescimento sou eu. Deus nos chama hoje a uma obediência. Deus nos chama hoje nem a uma sabedoria orgulhosa, nem a uma comodidade preguiçosa. Porque nós podemos cair num dos dois extremos, certo? Podemos nos achar mais sábios e sermos sábios orgulhosos. Tentamos criar coisas. Cada domingo é algo diferente. Cada ano é uma coisa diferente. Ou sermos preguiçosos acomodados. Tá bom assim, estou satisfeito em como está a minha igreja, está gostoso, eu já conheço as pessoas, eu me sinto confortável aqui. Deus muitas vezes nos chama para o desconforto, né? Vão, caminhem em direção ao muro, gritem, não fiquem parados, vocês têm um papel, uma missão a cumprir como povo de Deus. Nem sabedoria orgulhosa, nem comodismo preguiçoso. Deus nos chama a uma vida de obediência, mesmo quando isso implica vivermos o desconforto, vivemos desafios. Mas o texto também nos lembra de uma outra verdade muito importante. O fato de que Deus, ele julga o pecado e exige uma entrega total a ele. Deus não quer um coração parcialmente devotado a Deus. Deus exige que toda a criação reconheça que Ele é o soberano, Ele é o santo e diante dele se prostre. No restante da narrativa, o que nós percebemos são dois aspectos, ou dois atributos do caráter de Deus muito claros. Deus é um Deus santo, que exige glória, que exige honra à sua santidade de toda a criação, inclusive dos cananeus que estavam ali desobedecendo e dando as costas para Ele. Mas Deus também é um Deus gracioso e amoroso que redime a sua criação, que redime os pecadores, que restaura as pessoas à comunhão com Deus. E hoje, dada a complexidade desses dois temas e
como a questão da santidade zelosa de Deus tem a ver com aquilo que muitos chamam de guerra santa, sem entender exatamente o que estava se passando aqui. Nós vamos focalizar especialmente nessa primeira parte. Semana que vem a gente vai falar sobre esse Deus que redime e salva os pecadores. Nós vamos hoje pensar um pouquinho nesse Deus santo que julga o pecado e exige uma entrega total, exclusiva a Ele. Veja, há uma palavrinha que se repete diversas vezes aqui. É uma palavrinha que quer dizer, se a gente fosse traduzir essa palavra, ela é uma expressão em português, né? Algo devotado à destruição, ou algo consagrado à destruição. No hebraico é uma simples palavra, a palavra herem. Herem. A palavra herem quer dizer algo que foi dedicado a Deus para ser destruído porque ofendeu a santidade dele. É como se Deus estivesse reivindicando aquilo de volta para si. Como Deus estivesse dizendo, você desvirtuou o propósito pelo qual eu o criei e agora eu estou tomando você para mim, não redimindo e salvando, mas julgando e disciplinando. Veja, quando nós chegamos, especialmente nos versículos 18 e 19, olha só o que Deus diz que Israel deveria fazer. Tão somente guardem-se das coisas consagradas, para que não as consagrem à destruição e depois as tomem, colocando assim o acampamento de Israel também sobre a consagração para a destruição, trazendo desgraça sobre o povo. Toda a prata, todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão santos para o Senhor e irão para o tesouro do Senhor. No versículo 17, no comecinho do 17, Deus diz, a cidade será consagrada à destruição para o Senhor. E quando nós lemos em especial o versículo 24, o texto diz para nós que o povo obedece a Deus e faz o seguinte, queimaram a cidade no fogo e tudo o que havia nela, somente a prata, o ouro e os objetos de bronze e ferro, entregaram ao tesouro da casa do Senhor. É claro que o versículo 21 também diz que Deus destrói tudo que tinha vida, mas o ponto central aqui é, Deus havia dedicado Jericó como exemplo para as outras cidades de Canaã, que ele era um Deus santo e julga o pecado. Já há muito tempo Deus havia predito que ele voltaria para aquela terra dos amorreus, para a terra dos cananeus e traria juízo sobre aquelas pessoas. Gênesis capítulo 15, versículo 16. Depois de dizer para Abraão que o povo de Israel iria para o Egito, ficar 400 anos no Egito, até que Deus traria a nação de volta, ele fala assim, e eles ficarão lá, até que a maldade dos amorreus atinja sua medida completa. O que nós temos aqui em Jericó não é um Deus caprichoso, é um Deus santo, cuja santidade foi violada, cuja santidade foi profanada, está reivindicando para si aquela santidade que foi violada pelas pessoas que viviam naquela cidade. Deuteronômio 20 diz para nós, especialmente os versículos 16 e 18, que Israel deveria consagrar todas as cidades de Canaã à destruição, para que Israel também não fosse seduzido por aquelas pessoas e levado a adorar outros deuses em vez de adorar o Senhor. O que Deus está dizendo para nós é, a minha santidade importa. E esse povo, e essas nações, essas cidades que estão aí, violaram a minha santidade. Nós sabemos que na antiga Canaã, a corrupção era tão grande, mas tão grande, que, por exemplo, durante o culto, as pessoas praticavam relações sexuais umas com as outras. Você tinha sacerdotisas que eram prostitutas cultuais, que estavam ali para terem relações com os adoradores. Nós sabemos que Canaã havia se corrompido de tamanho tão grande, tão profundo, que, por exemplo, pais sacrificavam os seus filhos a um deus bastante conhecido ali, que era Moloque ou Milgrom, né? Milgrom, que era um dos deuses, uma das divindades que havia em Canaã. E Deus fala, basta. Basta, chega. Vocês não vão continuar fazendo essa maldade. Vocês não vão continuar praticando essas coisas que profanam e que envergonham o meu nome. E talvez a gente fale assim, mas Deus
tem uma preferência por Israel, não é verdade? Deus está fazendo aqui favoritismo. É interessante observar que no próprio versículo 18 Deus fala: se vocês não cumprirem aquilo que eu estou mandando, vocês também serão consagrados à destruição. Quando nós continuamos lendo a narrativa no capítulo 7, é exatamente isso que acontece com Acã. Acã toma das coisas consagradas à destruição e ele mesmo se torna alguém consagrado, dedicado para ser destruído. Com o Deus de Israel não se brinca. Com o Deus de Israel a gente não pode viver a vida achando que nada vai nos acontecer, que nunca ele vai nos chamar à prestação de contas. Um dia ele chama. Desde a promessa para Abraão até esse momento em que Israel está entrando em Jericó, se passaram quase 500 anos. E talvez os cananeus vivessem ali despreocupados, tranquilos. Vamos continuar vivendo da nossa forma promíscua. Vamos continuar vivendo de um modo que implica desonra ao Deus que criou céus e terra. E nada vai nos acontecer. Até que um belo dia, um monte de pessoas atravessa o Jordão, para diante de Jericó, dá 6 voltas, 1 a cada dia, e no último dia, 7 voltas, grita, as trombetas tocam e as muralhas caem, e Deus julga aquele povo que havia dado as costas para ele. Aquele povo que tinha dito: nós criamos os nossos deuses segundo a nossa imagem. Nós adoramos as divindades que nos agradam, que nos interessam, e a nossa relação com a divindade é uma relação de troca. Nós adoramos para ganhar algo de volta. E Deus diz: não, eu sou o Criador de céus e terra. Vocês violaram a minha santidade e o meu juízo está sobre vocês. É interessante que o próprio Novo Testamento, lá em Apocalipse 18, também fala desse Deus que julga todas as coisas. Ou seja, Deus não é apenas um Deus que julgava as pessoas no Antigo Testamento. Deus é um Deus que um dia há de trazer juízo sobre aqueles que continuamente deram as costas para si. Apocalipse 18, João diz: celebrem, ó santos, apóstolos e profetas, Deus a julgou a grande Babilônia que praticava a corrupção, retribuindo o que ela fez a vocês. E aí o texto diz para nós que com igual violência ela será lançada por terra, a grande cidade, para nunca mais ser encontrada. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. E Deus diz: basta! Nós cremos num Deus que é justo, e por isso é melhor nós nos colocarmos diante dele dobrados, prostrados, satisfeitos e alegres, adorando esse Deus glorioso na beleza da sua santidade, do que nos afastarmos desse Deus. Vivemos a vida do nosso próprio jeito, ou do jeito que o diabo gosta. E um dia temos de lidar com a santidade de Deus, não como um prazer e uma alegria, mas como um juízo que cai sobre aqueles que abandonam o Criador de céus e terra. Esse texto então nos ensina que a santidade de Deus ela é abrangente, Deus é zeloso pela sua santidade. Não existe espaço na criação que possa dar as costas para Deus. O desejo de Deus é que os seres humanos reflitam em suas vidas a santidade dele, a justiça dele, trazendo glória para o seu nome, porque ele é digno de toda a glória e de todo louvor. Quando os povos de Canaã deram as costas para Deus e passaram a adorar a criatura no lugar do Criador, Deus trouxe Israel e disse: basta, a maldade de vocês terá um fim. E talvez a gente possa dizer assim: bom, mas Israel era mais justo do que os cananeus? Israel é simplesmente fruto da preferência divina. E é muito legal lembrar que em Deuteronômio 9, Deus chega para Israel e fala assim, nos versículos 4 e 5: depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado os cananeus da presença de vocês, não digam a si mesmos: o Senhor nos trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da nossa justiça. A resposta de Deus é: não. É devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra, mas por causa da maldade dessas nações que o Senhor as entrega nas mãos de Israel. Então, nós precisamos lembrar: Deus é um Deus que julga o pecado. Não importa de que direção esse pecado venha, não importa quem manifesta esse pecado. Você pode estar aqui dentro,
E Deus continua te chamando a viver uma vida de santidade. Você pode cantar aqui conosco, ouvir a palavra sendo pregada, mas você precisa tomar uma decisão diante desse Deus. Você não pode viver dando as costas para Ele, porque mais cedo ou mais tarde você vai encontrá-lo. Seja nessa vida aqui, seja no dia do juízo. E é por isso que o autor de Hebreus diz, olha, queridos, se as pessoas do mundo antigo receberam um juízo de Deus, que falava distante deles, imagina nós que temos ouvido Deus falar de maneira tão próxima por meio de Jesus. E se nós rejeitarmos isso, e se nós não quisermos dar ouvidos à voz de Deus, o texto nos lembra que o nosso Deus é um Deus que é o fogo consumidor, é um Deus que julga o pecado, é o Deus que nos chama a viver a cada dia uma vida de santidade na presença dEle. Sabe por quê? Viver uma vida de santidade é viver a vida em plenitude. O ser humano busca a plenitude em um monte de coisa que desvirtua a santidade de Deus, que desvirtua a justiça de Deus, quando poderia simplesmente olhar para o Criador e encontrar no Criador a verdadeira vida e a verdadeira alegria. Como é que nós vivemos no nosso dia a dia essa expressão da santidade divina? Isso envolve o modo como nós guardamos, por exemplo, a nossa sexualidade de um modo puro, como eu lido com a tela do computador, como eu lido com a tela de um celular, e guardo os meus olhos para honrar a santidade de Deus, porque embora ninguém possa estar ali do meu lado vendo o que eu estou vendo, Deus está ali, Deus está presente. Deus é esse fogo consumidor que deve gerar temor em mim. Embora talvez o mundo tenha um determinado padrão de roupa X ou Y, Deus continua chamando aquelas mulheres que foram redimidas por Cristo a viverem e a se vestirem de um modo que honre, que adorne a beleza de Jesus e reflita a santidade bela e maravilhosa de Cristo. Não chamando atenção para aquilo que não deve ser exposto, mas com a sua beleza discreta e santa, chamando a atenção para o Criador e para a santidade dele. Se Deus é santo e toda a criação foi feita por esse Deus santo, isso significa que cada criatura é sagrada. Quando nós, por exemplo, tratamos outros seres humanos com desprezo, talvez por causa da cor da pele, talvez por causa do lugar de onde vieram, da sua etnia, talvez por causa da sua condição social, nós também não estamos honrando a santidade de Deus, porque todos os seres humanos criados à imagem de Deus refletem esse Deus. Lembra de Tiago, falando lá no capítulo 3, que com a língua nós louvamos a Deus, o Criador, e ao mesmo tempo com essa mesma língua nós maldizemos outros seres humanos criados à imagem de Deus. Quando nós desprezamos o próximo por alguma característica que ele tem, nós não estamos honrando esse Deus que é santo. E a gente pode pensar nas diversas implicações da nossa vida. A gente pode pensar nos diversos pecados que o Novo Testamento descreve. E nós precisamos lembrar, o nosso Deus é um Deus santo e nos chama a refletir de maneira bela e submissa a santidade daquele que nos criou. Vamos orar? Pai, Tu és santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da Sua glória. Não há parte da criação que possa dar as costas para Ti, manchar a Tua santidade e pensar que jamais dará contas ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua presença e queremos viver cada momento da nossa vida conscientes da Tua santidade. Não na nossa força, Pai, mas na força do Espírito Santo que habita em nós e nos capacita a vivermos vidas santas, que refletem a Tua beleza, que refletem o tipo de vida que o Senhor nos criou para desfrutarmos, Pai. Perdoa-nos porque muitas vezes damos as costas para Ti, buscando vida, buscando plenitude, em lugares onde não há plenitude, onde só há morte, onde só há corrupção, onde só há injustiça. Volta os nossos olhos para Ti, de tal modo que nós sejamos impactados pela visão da Tua santidade descrita nas Escrituras e vivamos a cada dia essa santidade bela e impactante que trará para aqueles que estão ao nosso redor também um impacto de desejarem, de
quererem conhecer esse Deus que um dia nos alcançou e nos salvou. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.